Olá pessoal, meu nome é João Luiz Braga, sou lista da Encore e vim aqui um pouco atrasado para gravar, ainda é janeiro, né? Hoje é dia 28 de janeiro, são 8h12 no exato momento e eu vim aqui gravar um vídeo de dezembro-janeiro. Peço desculpas pelo atraso no vídeo, mas eu também sou filho de Deus, né? Fiquei uma semaninha fora, encavalou mil coisas e aí o ano já começou com tudo aqui, mas como sempre, estou aqui, nunca falhei um mês, não vai ser agora. A pauta de hoje, rapidinho, antes de começar, eu tô com essa ideia de começar falando a pauta também para vocês saberem o que a gente vai falar. A gente vai falar sobre o Brasil, né? Como sempre, porque eu nunca vi um mercado tão barato e com um trigger tão claro para fazer subir como agora. Falo sobre isso. Ah, eu falo também sobre os primeiros dias do Trump, né? Vou até dar dica de 2 livros aqui para entender um pouco melhor a cabeça dele. Falo um pouco do tal do Deep Sick Day, né? Que rolou ontem, que foi impressionante. Um pouco de China, um pouco de commodity. Por que, que a bolsa aqui foi bem, indo lá indo mal nessa história do Deep Sick Day aí. E no final, como sempre, mudanças de carteira. Mas começando, prestando contas, né? Como sempre faço. Ano passado foi um ano. ah, Foi um ano duro. A gente estava super bem até setembro, enfim, e acabou acontecendo o contrário do que aconteceu no ano anterior, né? Que a gente foi super bem no final do ano. No ano passado a gente acabou indo muito mal em novembro e dezembro, que comprometeu o ano, infelizmente. E não é que a gente estava super otimista com o pacote, eu já falei sobre isso em dezembro, mas só para voltar, até fiz aquele vídeo com motivos para cair, para subir, tudo aquilo ali, e a gente só achava que saindo da frente a história do pacote, o cenário global voltava a prevalecer, a história de corte de juros no mundo inteiro, aquela coisa toda que a gente vem falando. Isso foi um e passando a história do pacote, só de passar, o mercado aqui ficaria um pouco mais leve. Isso é um erro. Eu nunca imaginei que o governo ia fazer aquele cálculo político tão ruim de antecipar a história da isenção dos R$ 5.000. Isso deu uma atrapalhada no final do ano. A boa notícia é que este ano começou bem, a gente continuou comprado e o mercado melhorou um pouquinho, a gente capturou bem a volta. Ainda falta um pouco para recuperar, vamos buscar aí essa queda do fim do ano passado, mas a conta até hoje, a conta de hoje de manhã deste ano, a gente está subindo mais ou menos uns 6,7% no long bias e perto de 6% no ações e no Prev, enquanto o Ibovespa sobe 3,8% e o SML 5%. Então a gente está ganhando um pouquinho e vamos trabalhar para melhorar ainda mais, recuperar aí esse finzinho do ano passado e ter um ano super bom. Sobre a empresa Encore, né, fazendo um pouquinho fechando a régua, passando a régua aí do ano passado, a gente segue na batalha e eu acho que no relativo, porque no absoluto o mercado está dificílimo, mas no relativo com este mercado, acho que a gente está satisfeito, super felizes por aqui. A gente fechou ano passado com captação líquida de R$ 100 milhões, o que é quase um milagre nesse mercado hoje em dia. E este ano a gente já está também net positivo de captação de mais ou menos uns R$ 15 milhões, o que surpreendeu a gente está feliz, isso deixa a gente muito motivado com a confiança que quem está colocando dinheiro aqui com a gente deposita no nosso trabalho, né? Eu só tenho a agradecer, eu e o nosso time aqui, a gente só tem a agradecer a vocês. E se você quiser saber um pouco mais, quiser investir, quiser saber onde nós somos distribuídos, basta entrar no nosso site encore.am, de Asset Management, né? encore.am. Lá em cima vai ter um linkzinho em vista aqui, é só clicar lá e obviamente vai ser uma honra pra gente. Qualquer dúvida, manda aqui no vídeo, manda lá no Twitter, no @jlibraga, onde vocês quiserem. Manda nosso e-mail, estamos aqui para ajudar. Boa. Vamos lá, vamos começar as pautas de hoje falando sobre Estados Unidos. Todo mundo morrendo de medo que o dia que o Trump assumisse, né, ia ter tarifa, ia ter um monte de coisa, que o dólar ia continuar muito forte, o petróleo ia cair, aquela coisa toda, e nada, né. Eu acho que o único Trump trade que continuou funcionando foi o Bitcoin, mas o resto não. O fato é que foi muito mais leve, né, o Trumpzinho paz e amor, especialmente com a China, né, foi muito mais tranquilo que o esperado ou que o temido, né? Na tela aí agora, esse aqui aqui, né? Aqui é o dólar index, né? O índice do dólar, que é basicamente o dólar contra as grandes moedas desenvolvidas por aí. O dólar foi ficando forte antes, especialmente quando ficou claro que o Trump ganharia. A eleição do Trump foi nesse dia aqui, e desde então o dólar se enfraqueceu e não ficou mais forte. E, e faz sentido, né? Porque de fato aliás, foi igualzinho o que aconteceu na primeira eleição, lá em 2016, tá? Todo mundo achando, doidão, aquela coisa, chegou lá,
E ele foi mais sensacional. A gente, até na época da eleição, eu cheguei a falar aqui, né? A gente discordava do que muita gente falava, que o Trump seria mais imprevisível com a Câmara, porque ele é mais doidão, essas coisas. A gente acha que ele ia ser mais previsível, porque afinal de contas é o simples fato de que ele já foi presidente, né? Então só basta você olhar para trás e ver o que ele fez. Enquanto com a Câmara a gente não teria este mesmo privilégio, né? E, mas para entender ainda mais a cabeça dele, eu quis trazer duas recomendações de livros para você. A primeira é essa aqui. Ó. Esse livro aqui chama Win Bigly. Ele tem tradução em português, que se não me engano foi o Carlos Andreasa, o cientista político que traduziu, que editou. Eu li esse livro faz um tempo, se eu não me engano esse livro é de 2018, tá? Eu já li esse livro na época. A história foi o seguinte: em 2015 para 2016 ali, ninguém achava que o Trump ia ser eleito. Que ele tinha chance de ganhar, ninguém. Aliás, até as prévias, ele ter ganhando aquele foi surpresa na época, enfim. E tem um amigo meu que trabalhava na Verde na época, o Guilherme Aires, um abraço pro Guilherme Aires. Ele me recomendou o blog. Falei, João, você tem que ler o blog desse cara aqui, chama Scott Adams. Falei, eu conheço o Scott Adams, né? O cara faz o Gilbert, sabe o Gilbert? Aquela tirinha do engenheirinho lá, então que é esse cara. Esse aqui é o Trump como Gilbert, né? Como o cachorro do Gilbert, né? Nem lembro se é o chefe, enfim. O que eu não sabia é que o Scott Adams também é um excelente cientista político. E muito antes de qualquer outra pessoa falar do Trump ganhar e tal, aliás, ninguém falava, mas muito antes, o Scott Adams já falava lá no blog que o Trump ia ganhar. E explicava por quê, explicava esse jeitão dele, a forma de negociar, de falar, como é que ele coloca os problemas. E aí já sabe o que aconteceu, o Trump ganhou. Aí uns 2 anos depois, ele escreveu este livro que eu recomendo para vocês. Esse livro não é sobre Trump. Ele usa o Trump como exemplo. É um livro sobre persuasão, como persuadir, convencer neste mundo que os fatos importam menos, que a realidade é subjetiva e que as pessoas tomam decisões baseadas em emoções. A gente sabe muito bem disso, né? Eu sempre falo de viéses comportamentais aqui, onde a realidade é subjetiva, as realidades são meio que moldadas nos nossos vieses cognitivos e tudo isso. Isso não é novidade na filosofia, todo mundo sabe disso, volta lá nos sofistas, tudo isso. É um tema muito explorado e tal. Mas esse livro é especialmente interessante para entender o jeitão do Trump. Pro Adams, pro Scott Adams, o Trump é tipo, ele classifica lá, né? É um master persuader, né? Sei lá, um cara de fazer master em fazer persuasão e aplica estratégias persuasivas muito bem. Então, quando toda a imprensa e o mercado lá em 2006, e agora de novo, né, mesmo tendo já visto, classifica o cara como caótico, impulsivo e tal, o Scott Adams fala que na verdade aquilo ali é tudo técnica. E vamos combinar, deu certo. Aí, para citar exemplos, né? Ele abusa da ancoragem, né? Vai lá, pede coisas absurdas, sabendo que ele fecharia por muito menos e fecha pelo que ele achava que ia fechar, e tá ótimo. Ele usa seu poder de alavancagem para conseguir ancorar negociações. E ele também usa uma técnica que é citada que é de pensamento simples, né? Tipo, America First. Pô, todo mundo entende. Make America Great Again. Acabou. Ou até outro lá da primeira eleição, aquela história do muro com o México, né? Build the wall and make them pay for it, né? Tipo, constrói um... Assim, pelo amor de Deus, todo mundo sabe que é um muro, né? Tipo, não faz o menor sentido, gigante e tal. Mas o que era essa história? Ele via lá as pesquisas de que, sei lá, quantas pessoas acham que imigrante, legal ou ilegal, que comete um crime tem que ser deportado, número altíssimo. Bom, ele sabe que imigração é um tema importante. Então, ao invés de falar de imigração de uma forma complicada pra caramba, ele vai lá e fala, build the wall. Um jeito tão simples de endereçar o problema e por mais que seja totalmente inviável, né? A história do muro. O livro fala até de hipnose, tem bastante coisa que fala ali. E quando você lê este livro, vocês vão ver, além de ser uma leitura super tranquila, gostosa, ele muda totalmente a forma que você vê o Trump. Fica muito mais fácil entender por que ele falava, chegou no primeiro dia agora, dia 20 de janeiro, e não fez nada, assim, né? Ou fez bem menos, todo mundo pensava. Ele não é louco, isso tudo tem método. E esse livro ajuda muito a entender isso. Outro livro que eu trago para recomendar, esse eu acho que não tem em português,
É desse cara, o Bob Lighthizer, No Trade is Free. Ah, esse eu não terminei ainda, tá? Tô terminando. Mas já deu pra pegar o jeitão. O Bob é esse cara aqui, ó. Nessa foto é maravilhosa, né? Lá no Salão Oval, tá o Trump aqui. Esse cara é vice-premier da China, Liu He, falando sobre trade, né? É uma foto bem emblemática do que o livro fala. Esse cara era o cara mais senior sobre trade, né? Comércio exterior, no primeiro mandato do Trump. E o Trump chegou a falar que ele é em inglês aqui, né? The greatest United States Trade Representative in American History. É tipo, na história americana, é o cara mais importante de comércio exterior, né? O cara vai escrever esse livro em 2023, pô, né? Vamos ler esse livro, né? Pra entender que história é essa de tarifa. O Trump fica falando o tempo inteiro de tarifa. Acho que vale a pena, né? Bom, aqui, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Não é que eu concordo, né? Pelo contrário, eu sou meio libertário, né? Pra quem me conhece, eu acredito que tarifa é ruim para o bem-estar da população em geral, que free trade seria melhor, que tarifa é um imposto na população, enfim, não importando, inclusive, se você importa ou exporta, né? Se é net exportador ou net importador. Enfim, então necessariamente eu concordo com essa política descrita no livro que eu estou lendo lá, mas a leitura é extremamente importante, porque só se fala nisso, então eu recomendo para todo mundo e, e aí fica fácil meio que entender por que o Trump fala tudo disso, por que ele discorda do meu ponto, enfim. O ponto do Bob, resumindo, que é bem longo e tal, né? É que os libertários, como eu, estariam errados em achar que primeiro que existe free trade, que isso traz benefício, porque na verdade nunca é um livre comércio e que pode até talvez pode até talvez ver algum benefício no curto prazo, mas no médio e longo prazo você vai sacrificar emprego, fábrica que fica no seu país e você acaba mandando o seu dinheiro para o seu inimigo, né? No caso da China, aqui na foto, para o seu inimigo financiar as fábricas ficarem lá, financiar o crescimento deles e, na última instância, financiar o exército do inimigo. Entendeu? Excelente pra caramba, né? Ele critica a entrada, ele critica como é que deixaram, né, a China entrar na OMC lá em 2001, Organização Mundial de Comércio. Ele mostra gráficos de longuíssimo prazo de como hoje, na verdade nas últimas décadas, as tarifas são as menores da história e que isso levou ao fechamento de fábrica, inclusive siderúrgicas da região do que o Bob Lighthizer nasceu, enfim. E como isso fez com que salários ficassem estagnados, aumento de desigualdade, déficits comerciais, e fora, obviamente, déficits comerciais gigantescos, e que se focar na tarifa seria focar no trabalhador americano. Então, quando você lê esse livro e você lembra do America First e toda essa cabeça, cara, eles realmente acreditam nisso. O Trump realmente acredita que tarifa é bom. Ou seja, não vamos achar aqui que tarifa vai ser só uma ferramenta de alavancagem e negociação. Não, é algo que realmente deve acontecer. E ontem, né, teve anúncio do novo secretário de Tesouro de lá, o Scott Bessent, né, que devem começar a aumentar levemente, em 2,5% a tarifa, e vai ter um caminho. Então, talvez aqui o meu recado é que aqui quando você lê esse livro você entende a história de por que eles acreditam tanto nisso, que para mim eu tinha uma certa dificuldade. Mas talvez eles não sejam tão agressivos quanto muita gente acha. Eles vão usar sim para negociação, como que é o ponto do primeiro livro. Mas a gente aqui vai ter que fazer nosso trabalho de pensar quem são vencedores e perdedores nesse mercado, né? Beleza, nesse cenário. Aliás, uma coisa breve sobre tarifa aqui, tá? O Michael Sembalas, da JP Morgan, soltou um relatório muito legal, falando um pouco do Trump, em vários pontos, mas enfim, tinham dois gráficos muito relevantes que eu trago aqui. Esse da direita, esse gráfico aqui, é um título interessante da Silence of the Plants, ele vai na linha do argumento do livro que eu falei agora, do Bob Lighthizer e do Trump, que desde que a China entrou na OMC, na WTO,
a produção americana para de crescer, né? Não para, deixa de acompanhar aqui o PIB, o próprio PIB e o consumo americano. De novo, eu não vou entrar no mérito se é bom ou se é ruim, enfim, mas é um fato, tá aí no gráfico, né? Eu acho que isso aqui, quando o Trump com aquela cabeça de America First vê isso aqui, eu acho que ele deve assustar. Mas o que mais me chamou a atenção não foi esse gráfico, não. Foi o gráfico da esquerda. Que é esse gráfico da esquerda, né? Esse gráfico da esquerda mostra no eixo X quanto que os países aplicam de tarifa para os Estados Unidos e no eixo Y quanto que os Estados Unidos aplicam de tarifa para esses mesmos países. Aí imaginando que se você aplica 2 tarifas e recebe 2 tarifas, você está sendo recíproco, né? Tal. Tem essa linha da reciprocidade aqui. Aqui é 2 com 2, 4 com 4. Para cá você não está sendo recíproco, para cá os Estados Unidos está te ferrando, enfim. O que me chamou muita atenção é onde o Brasil está nesse gráfico, tá? Eu não tinha essa noção, né? O Brasil é um dos países que mais cobra tarifa, mais aplica tarifa para os Estados Unidos e que menos é aplicado tarifa dos Estados Unidos. Vamos combinar de não mostrar este gráfico para o Trump, né? Óbvio que esse gráfico é bem simples, tem que considerar a pauta, tudo aquilo ali, mas né, eu fiquei muito impressionado, eu não sabia que era nessa magnitude e, de novo, né, esconde esse gráfico do Trump. Ainda em Estados Unidos, ontem, dia 27 de janeiro, a gente teve um dia muito relevante com a história do DeepSeek. Né? Acho que não preciso explicar o que aconteceu aqui, mas resumindo, apareceu um modelo de inteligência artificial na China que faz muito do trabalho do AI com muito menos necessidade de capacidade de processamento. Aí o pessoal pensou, o pessoal precisa menos chipzinho da NVIDIA lá e tal, das GPUs da NVIDIA, e aí a Nvidia caiu 17%, né, em um dia, que é impressionante. Caiu, sei lá, 6 Petrobras em valor de mercado, um negócio que a gente tem dificuldade de entender. Bom, primeiro, de fato, a gente tem que lembrar que existe sim um hype em relação à inteligência artificial fazendo preço na Bolsa Americana. Isso é claro. E na verdade não foi só o AI, né? Tem uma série de hypes desde 2008 que o Gave colocou nesse gráfico que eu gostei, né? Lá, a partir de 2008, os smartphones, aí teve o US Shale, que é a revolução do shale americano, que trouxe a independência em relação a petróleo lá para eles. Aí depois teve o Trump, né, com MAGA, tax cuts, né, tirando regulação e tal. Aí teve os estímulos do Covid, o juro lá embaixo, aquela coisa toda. Aí uma certa questão e depois agora o tal do AI excitement, né, como eles falam. Enfim, tudo isso, esse gráfico, voltando aqui para o gráfico, vai, só para explicar, isso aqui não é a Bolsa Americana, é a Bolsa Americana em relação ao resto do mundo, né? Então, como os Estados Unidos tinham performado bem desde 2002 lá, e outperformou bem em cima de todas essas narrativas, né? E aí o fato é o seguinte, quando surgiu, foi ali no ChatGPT, né, Plau, que surgiu esse excitement, né, esse ânimo todo, a excitação toda em relação ao AI, que levou o S&P à maior concentração de todos os tempos, né? Concentração no tal dos Mag 7 lá e tal. Inclusive a Nvidia saindo de uma empresa, esse gráfico aqui dá até vertigem, né? De uma empresa que tinha, é um gráfico do Deutsche, usando dados do Bloomberg, que ele pega os forecasts, né, na verdade, quanto foi de receita e a previsão para frente das receitas da Nvidia, né, que era uma coisa meio errática lá embaixo, tal, de repente veio essa narrativa, começou a explodir com razão, né, porque, pela necessidade de processamento das GPUs e projetando para frente um gráfico dá até vertigem de olhar de crescimento de receitas e lucros da Nvidia. Enfim, quando você está num cenário que tem esse tipo de previsão e de repente surge algo, né, que talvez mude esse cenário, acontece um dia como ontem. Eu não sei se é bolha ou não, né, as coisas não dá para falar nunca, né, ex ante, se o DeepSeek é a tal da
agulha que fura essa bolsa. Se a gente está no momento 2001, que foi o dot-com lá. Mas para começar, eu queria falar uma coisa. Mesmo com esse gráfico né, assustador aí de previsão de receita para a Nvidia, o fato é que os múltiplos da Nvidia não são gigantescos e caríssimos. Isso é caro, mas está longe de ser patinético, né? Como a gente brinca aqui. Aliás, a gente usa AI, né? Ainda não tem AI, a gente usa AI para fazer a legenda que aparece aqui embaixo. Quero ver como é que o AI vai traduzir a palavra patinético, né? Vamos ver quando sair o vídeo. Mas, enfim, tem empresas brasileiras que negociam em múltiplos mais altos que a Nvidia, tipo, sei lá, a VEG, Raia Drogasil, não sei se está exatamente, mas deve estar perto. Então, assim, não é que é, meu Deus, absurdo de caro, mas são múltiplos caros, né? E não é igual na bolha .com, que geralmente eram coisas que não tinha múltipla, não tinha lucro, tá? As coisas bem absurdas. Mas vamos estudar, né? Já que 2001 está no passado, então a gente consegue ver lá o que aconteceu e talvez procurar paralelos. Vamos estudar lá para ver se tem alguma coisa aqui, né, para tirar. E o GaveCall veio com um artigo que tem um monte de coisa lá que eu concordo, discordo, mas tem um pontinho que eu achei legal, que aconteceu lá. De novo, não necessariamente tem paralelo aqui, mas pra gente ficar na cabeça, que é o seguinte, né? Chega lá no final dos anos 90, um monte de VC, né, de fundos de venture capital, botando dinheiro pra caramba pra crescer lá na tal da internet, aquela coisa, um monte de e-commerce, empresa online, aquela coisa sendo fundada ali. Aí lá no 2000, alguns começaram a dar errado, né, tipo Pets.com, umas outras lá, as empresas começaram a ficar sem dinheiro, e nessa fase, as empresas de serviços de hardware, tipo Lucent, tipo Sun, elas vendiam, né, seus serviços barra seus hardwares, dando crédito, né, para as empresas que começaram a ficar sem dinheiro. A primeira coisa que a galera notou é que essas empresas que tinham pego esses hardwares tal para crescer, né, meu crescimento exponencial e tal, elas começaram a vender esses hardwares, esses equipamentos a centavos pelo dólar, assim, com descontos gigantescos. Depois, efetivamente, pararam de pagar, né? Não conseguiram pagar os fornecedores. Então, um paralelo com agora seria ver, porque obviamente teve muita antecipação de compra de chip da Nvidia, porque o pessoal com medo de chip caro, né? O pessoal com medo de faltar. Então vamos ver se começa a aparecer uns chips com deságio por aí. Não sei, porque hoje é bem diferente, né? Quem compra isso são os clouds lá e tal, enfim. Mas vamos ver, né? Quem sabe não começa a aparecer notícia aí de chip com desconto. Aí pra gente lembrar que isso aconteceu em 2001. Mas assim, nem precisa disso, né? Só um dia como ontem já começa a botar um certo medo na turma, né? Talvez o mercado americano deixe de ser aquele aspirador de pó de dinheiro como a gente viu nos últimos anos. Isso é obviamente muito bom pra gente. O fato é que está todo mundo overweight, que eles chamam, né, assim, sobrecomprados, nos Estados Unidos, e underweight, menos comprados em emergentes, especialmente no Brasil, para não falar que a galera tá vendido, né? E quando você tem esse tipo de, pô, será que isso vai continuar? Só o fato de mudar a opinião, que é o tal do degrossing, tirar essa posição dos livros, né, dos fundos, por isso aí, já causa uma compra de Brasil, uma venda dos Estados Unidos, né? E que isso já estava acontecendo, tá, ao longo do começo do ano, mas que ontem foi brutal. E tem esse gráfico aqui do Guever, um grande amigo, um grande abraço para ele, lá do Itaú. Eu vou sair aqui para mostrar para vocês, espera aí. Aqui. Esse gráfico aqui ele é curioso, porque geralmente esses pontinhos não ficam neste sentido, apontando para baixo. Geralmente esses gráficos, esses pontinhos ficam apontando para cima. Porque o que é esse gráfico? Esse gráfico é a performance no eixo Y aqui, nas ordenadas, é a performance em 12 meses, nas abscissas aqui no eixo X é a performance em um mês. Então, obviamente, se a performance em um mês foi boa, ajuda na performance dos 12 meses, né? Então, tem uma endogenia aqui, né? Então, geralmente é assim. Quando tá como está agora, apontando para baixo, significa que no último mês foi um mês de reversão muito grande. Ou seja, quem foi bem nos últimos 12 meses foi mal no curto prazo, e quem foi mal nos 12 meses foi bem no curto prazo. E olha quem está aqui, né? Small caps brasileiras, Brasil, Momentum, Low Vol, são as coisas que estão aqui indo bem no curto prazo e mal no longo, enquanto no outra ponta é Estados Unidos, Growth, Momentum, o resto, né? Ou seja, fica muito clara
claro, a rotação, né? O degrossing que eu falei. Então, muita gente, meu Deus, por que o Brasil está subindo? O trigger. Assim, às vezes, gente, isso mostra como é imprevisível e não dá para acertar o tal do trigger. O que vai fazer o mercado subir? Isso é quem imaginava que pô, o teste do DeepSeek ia fazer a bolsa aqui voar, entendeu? É ilusão querer acertar esse tipo de movimento. Eu achei bem bom, achei bem curioso ver o Brasil indo tão bem no dia que a Nvidia caiu 17%. Ontem de manhã, quando eu vim trabalhar, eu falei, não, os Estados Unidos já estava caindo no pre-market pra caramba, aquela coisa toda. Eu pensei, como é que o Brasil vai? Eu acho que o Brasil não tem motivo para cair. Mas quando eu vi que o fundo subiu 3,6 ontem, né, o long bias, eu nunca imaginei que o fundo long bias subiu 3,6. É por causa desse degrossing. Legal? Então, sobre Estados Unidos e sobre DeepSeek Day, é isso? Vamos falar um pouquinho de commodities, depois a gente fala um pouquinho de China. Commodity, vou falar de petróleo hoje, que tem algumas coisas para falar, né? Foi mais um Trump trade que deu errado, né? Todo mundo achando que o petróleo ia cair por causa do drill, baby, drill, né? Tipo, todo mundo achando que o Trump vai incentivar, e vai mesmo, tá? A produção de petróleo, tudo aquilo ali, e que o mercado ia precificar, e de repente o petróleo foi e subiu. O Brent chegou a passar $80 no mês, agora voltou um pouco, tá uns 77. Essa alta aconteceu por alguns motivos, é o que a gente vai falar. Para começar, no dia 10, o Biden, antes de sair, anunciou um pacote de sanções bem fortes para a Rússia, né? Foi o mais rigoroso até agora. Inclui produtor, transportador, traders. Tem isso aqui, ó, que é legal, que dá para ver bem, que foi a sanção que ele colocou em navios, direto nos navios, e que foi, sei lá, 183 navios russos. E até anterior a essa barra azul aqui, ó, até um mês anterior, o número de navios que os Estados Unidos tinham funcionado era tipo menos de 50, né? E aí os outros países, alguns outros países tinham outras sanções aqui, e aí os Estados Unidos foi e botou mais esse tanto de outros navios, que é relevante, tá? A estimativa da Goldman é que essa sanção atinge, sei lá, algo como 1,9 milhões de barris dia, 1 milhão de barris dia, né? Que é tipo uns 25% das exportações da Rússia. Só para ter como referência, não tem nada a ver com o que eu vou falar agora, mas só como referência, os cortes temporários, não, o corte adicional, não é o corte total, mas o corte adicional da OPEC, né, da OPEP, dos países, do cartel dos petróleos lá, que ia voltar no final do ano passado, mas a pessoa não, adia esse corte por mais um tempo, que o petróleo está fraco, é de 2,2 milhões de barris, então de barris dia. Então, se esse 1,9 é quase igual esses cortes adicionais da OPEC, ou seja, bem relevante. E assim, pô, teve impacto? Pô, já deu para pegar impacto dessa sanção usando tracking de navio por satélite e tal, que é isso aqui, ó. Isso aqui é pegando os navios específicos que os Estados Unidos sancionou, o transporte dele em relação a todos despencou. Só que isso, na verdade, não fez com que o transporte caísse. Na verdade, ele saiu dos navios sancionados para navios não sancionados, como este outro gráfico mostra aqui. Bom, é óbvio que assim, isso aqui é positivo para o preço de petróleo, que dá uma bagunçada na história do petróleo russo e tal, mas não sei se é algo para comemorar, achar que é positivo pra caramba, animar pra caramba, porque de certa forma, esse óleo russo já está sancionado por muitos países e ele sempre encontra um jeito de escapar, de escoar na frota fantasma, que era parte, inclusive, dessa que foi sancionada agora. Tem mais, certamente tem mais frota fantasma que ninguém sabe exatamente quantos navios são, mas que para fazer de fato diferença tem que ficar uma vigilância muito rígida, né? Nessas ações que não é muito o que a gente viu nos últimos anos, né? O que aconteceu na verdade é que esse gráfico aqui, né? Quem pegou tirando essa parte verde aqui, né, toda essa queda aqui, ó, de exportação de petróleo da Rússia, foi para esta parte verde que é a Índia. E a Índia até falou agora que não, a gente vai barrar esses aí que foram sancionados agora e tal. Mas aí entra um outro fantasma ali, e o que na verdade acontece é esse gráfico de cá, que é o spread entre o petróleo russo e o de Dubai. Na verdade, quando eles entram com sanções fortes, tipo na época da guerra ou agora, o que acontece é que o desconto aumenta. Então, na verdade, vamos ver. Talvez o que vai acontecer é que vai continuar indo para a Índia, mas
até melhor para o cara lá com mais desconto. Mas enfim, se atrapalhar um pouquinho nesse balanço, de novo, a produção oferta barra demanda de petróleo é um pouco acima de 100 milhões de barris dia, mas só para facilitar, o preço é determinado pelo 1 milhãozinho de barril dia na ponta dessa curva de oferta e demanda. Por isso que isso, de certa forma, faz algum preço. Ainda em geopolítico, tem um outro ponto que também fez, acho que subir, que é o Trump, que sempre promete aumentar as sanções para o Irã. Irã é relevante, né? Estima-se algo como 1,7 milhões de barris dia também. Aí tem a Venezuela, que é um pouco menos relevante, mas que também fala. Mas também tem outros motivos para o petróleo estar forte. Por exemplo, está tendo um inverno muito mais rigoroso, né? Mais forte no hemisfério norte. Até eu me dei mal na volta de lá semana passada. Tive que dormir com a minha família no terminal do aeroporto, tá? Por causa da nevasca que rolou lá. Essa nevasca, né, esse inverno mais rigoroso, impacta tanto a oferta, né? Porque plataforma congela, atrapalha a produção, quanto também demanda, porque o tal do heating oil, né, para aquecer, aumenta a demanda, né? Então, os números, olhando esses dois, não parecem nada muito relevantes, mas combinados eles fazem alguma diferença. E tem mais um motivo para o petróleo ter sido forte nesse ano, que foram os estoques americanos, que é esse gráfico aqui. Eles começaram o ano mais baixos que o esperado, que são as linhazinhas vermelhas aqui, nessas duas linhas aqui, em Cushing e no total. Repara que no total é o menor 2025 desde 2017, e no Cushing até baixo, né? Enfim, o que é o tal do tank bottom, está lá no finalzinho do limite do tanque. Então isso aqui foi abaixo do que o pessoal esperava, que é obviamente, né, enfim, altíssimo para preço. E do lado negativo para preço, só tem uma notícia que eu nem trouxe o gráfico, que eu já cheguei a mostrar no passado, que é o tal do positioning, né? Olha a posição do especulador e tal, a posição que era bem vendida e tal, subiu. Agora eles estão mais comprados, mas nem sei se é tão relevante. Tem mais motivos para subir mesmo, por isso que a gente continua com nossas posições por aqui. De China, não muita coisa para falar, bem rapidinho. Teve só do PIB, né? Saiu o PIB do quarto TRI, que veio acima do esperado, acima do consenso, e que fez o ano fechar exatamente em 5%. Exatamente 5%, que é o que eles falavam que ia ser, né? Enfim, mas tem gente que fala que esse PIB do quarto TRI tem sentido ter sido mais forte que esperado mesmo, porque foi gente que correu para atividades, que correu para produzir e exportar antes do Trump assumir e eventualmente aumentar a tarifa, né? Então a galera correu com isso lá, e por isso que foi mais forte que esperado, que fechou em 5. Mas o fato é que o sentimento com China continua assim, extremo pessimismo, tá, pessoal? Ainda mais com a história do Trump ser que foi tranquilo, né, com o tarifa até agora, faz com que muita gente do mercado pense que, então também a China não precisa também ficar correndo para dar mais estímulo agora, espera um pouco. Enfim, vamos acompanhar. Legal, vamos para o Brasil. E antes de falar do meu call lá, do trigger, do gatilho para subir e tal, vamos falar um pouquinho do que tem acontecido. Esse ano o câmbio melhorou sensivelmente, né? Todo mundo acompanha, chegou a bater 6,30 e agora está abaixo de 5,90, 5,86. O pré, né, que a curva até trouxe esses dois gráficos aqui, vai. O pré, que é esse gráfico de cá, isso aqui é em relação ao final do ano, que é a curva azul mais clarinha aqui, ó. No curto prazo ele até ficou um pouquinho mais para cima, porque o IPCA, porque a inflação veio pior que esperado, mas ela melhorou bem no médio e longo prazo, que é o que importa para a bolsa, tudo isso. Então o dólar melhorou bem, o pré melhorou alguma coisa relevante, assim, mais 50 bips aqui, 75 bips em um prazo intermediário aqui. O curioso, quem não melhorou nada foi a NTNB. A NTNB até piorou um pouquinho a B longa aqui no ano. Não me pergunte por quê. Mas é isso. Na maioria dos ativos, o Brasil melhorou e até faz sentido. Falando do câmbio específico, né, tem um exemplo aqui, um motivo que a gente pensou, né? Porque dezembro é aquela bagunça, né? Enfim, todo aquele caos. E de repente o Banco Central vai e começa a vender reserva. Isso aí não foi bem interpretado na hora, né? Eu mesmo falei que não é possível. Porque tudo que a gente tem que nos defende de uma catástrofe é a reserva, né? Que faz o nosso câmbio ser anticíclico, né? Porque se a gente faz alguma besteira que o câmbio
desvaloriza, na verdade nossa reserva em reais cresce, né? Então é contracíclico. Antigamente, no Brasil, a gente tinha dívida em dólar, então quando o real desvalorizava, a gente ficava mais endividado. Agora não, a dívida diminui. Ou seja, é algo positivo, mas aí o fato é que quando saíram os números de fluxo cambial no final do ano passado, de fato o fluxo foi muito grande, por isso que o Banco Central atuou. E o fato de ele não ter feito nada este ano foi um bom sinal. O mercado estava preocupado com isso, então foi uma boa notícia que ajudou, aliviou o câmbio, como a gente viu. Ah, além disso, que eu acho que ajuda talvez um pouco no juro, tudo isso, começou a ter sinal de atividade mais fraca, que de certa forma é o que o Banco Central quer com esse juro mais alto, né? Ajuda a controlar a inflação. E o Brasil estava e está crescendo acima do seu potencial, né? Então, essa tabela XP que eu volta e meia eu trago para cá, um jeito rápido de ler é ver o número de quadradinhos vermelhos e de quadradinhos azuis, né? Quadradinhos vermelhos indicam uma atividade forte, né? Inflacionária, e azuis fraca, né? Então, o que tem aqui? Por exemplo, o câmbio que é de novo depreciado significa inflação, né? Câmbio dólar alto. Aí você tem o juro real ex ante que está no patamar surrealmente alto em 9,4, que isso é contracionista, né? Isso ajuda a inflação a melhorar. E PIB, enfim, tendo a galera revisando um pouco para baixo, como eu falei. O hiato, que é quanto a gente cresce acima do potencial, seguindo forte. Taxa de desemprego baixíssima, que também é aquecido, inflacionário. IPCA, núcleos, IGPMs, por aí vai, né? O próprio CDS, enfim, taxa de juros americana. Aí por aí vai. São todos motivos aqui para a gente se preocupar, né? E ter uma atividade um pouquinho mais fraca, sinais de uma atividade um pouco mais fraca, por este motivo que eu trouxe aqui, acaba sendo um pouco bem-vindo. Outra coisa que aconteceu esse mês que vale ser citado, que é relevante, eu acho que está cedo para a gente falar mais sobre isso, mas vale ser citado, é a tal da queda da popularidade do presidente, com o alimento forte, com a história de monitoramento de PIX, todos esses problemas que a gente também viu de comunicação, que esse governo tem, esse partido, talvez ele tenha muito esse hábito de lançar os balões de ensaio, e aí hoje em dia um balão de ensaio vira um meme no Twitter, né? Então, não sei se esse modelo que funcionava 20 anos atrás, hoje funciona, né? Ainda está cedo para a gente falar sobre eleição deste nível, mas a gente vai lembrar desta queda de popularidade de janeiro agora mais para frente. Aí, aproveitando o gancho, vamos falar do meu call, que é bem otimista para o Brasil. Esse meu call é difícil de ter um timing, tá? Não significa que vai subir agora, mas eu acho que faz sentido. Eu vou explicar para vocês. O fato é que eu nunca vi a nossa bolsa tão barata e com um gatilho, né, um trigger tão claro para melhorar como eu vejo agora. Que geralmente é aquela história, né? Eu sempre acabei de falar quando eu falei do DeepSeek aqui, né? Você não sabe o gatilho, né? Então, nesse caso, tem um gatilho muito claro, né? Porque a bolsa está barata, nem preciso provar, né? Tem 1000 relatórios, eu já mostrei aqui tantas vezes que o pessoal já cansou, mostrando que nossos múltiplos estão nos menores níveis, beleza? Mas beleza, qual que é esse gatilho? Cara, esse gatilho é a eleição. Mas eu não estou fazendo aqui, nem quero fazer, nem ouso fazer, uma previsão de quem vai ganhar, ou nem de quem vai ser candidato, tá? Mas olha o gatilho. Pensa comigo. Todas as eleições desde 2002 foram 50-50. Todas. Né? A última foi 50-50 até quase o final da apuração dos votos. Né? Vamos lembrar. A anterior, que foi 2018, lá do Bolsonaro e Haddad, terminou 55-45. Mas um mês antes da eleição, estava 50-50. Né? É sempre assim, no Brasil tem essa coisa. Né? E aí vem a dúvida. Quanto vocês acham que está precificando agora? Bom, é difícil dizer qual que é essa precificação, mas eu falo com alguma convicção que a gente está longe dos 50-50. Né? Eu acho que está precificando mais uma chance de continuidade do que de mudança. Não está precificando 100% de continuidade, não, tá? Senão os preços iam estar piores. Mas a chance está maior de continuidade do que de mudança. Tem 1000 formas de eu provar isso. Eu peguei um jeito super simples aqui, que é a NTNB longa. Peguei aqui um vencimento de 30 anos e olhei para trás. Repara que agora a NTNB está pagando o nível
tipo, pior do que a Dilma em seu pior momento no começo, não tô falando no final de 2015 ali, no meio de 2015, quando não tinha nenhum papo de impeachment não, tá? Ah, e ali a gente estava numa trajetória de recessão horrível, a pior recessão da nossa história. Não, assim, não tinha. A gente olhava assim, naquela ali era desesperador, não tinha muita, né? E aí, o que vai acontecer? Enfim, agora está pior. Então, esse aqui é um dos jeitos que eu uso para mostrar que não está 50-50. Tá? A gente pode discutir a magnitude de quanto está aqui, mas certamente está inclinado para continuidade. Então, meu ponto é que só de convergir para 50-50, e não é no ano que vem que vai isso acontecer, é antes. Na Argentina aconteceu um ano e meio antes, uh, começou a precificar um ano e meio antes. Então, só a convergência para os 50-50 te dá um carrego positivo em ficar comprado em Brasil ao longo desse ano. E, agora a melhor parte da escola, né? Você já tem esse carrego positivo e você ainda ganha uma opção de graça do presidente atual, por qualquer motivo, e não falo só de saúde aqui, tá? Qualquer motivo, pode ser porque ele não quer, whatever, porque ele quer viver, fazer outra coisa da vida, mas por qualquer motivo ele decidir não se candidatar no ano que vem. Isso aí fica de opção de graça, porque aí faria certamente o mercado subir bastante. Lembrando que na semana passada ele chegou a falar numa reunião com os ministros que ele pode não ser candidato. Aí 2 dias depois a CNN até soltou uma matéria falou com os ministros e a turma ficou preocupada. Mas meu call não é esse. Meu call não é sobre quem vai ser candidato ou não vai ser. Isso é difícil. Você tem o seu call, eu tenho o meu. Posso até ter uma opinião aqui, mas não é sobre isso. Meu call é do carry positivo, o carrego positivo da convergência para os 50-50, que vai acontecer. É um trigger claro e que tem um upside gigantesco e você fica só com essa opção de graça. E é uma coisa interessante, tá? Conversando com um monte de amigo meu sobre essa opinião, eu tenho conversado com bastante gente sobre isso, eu acho que 100%, talvez 100% é exagero aqui, mas deixa eu com as minhas hipérboles aqui, mas acho que 100% das pessoas que eu conversei concordaram comigo nesse call da convergência para 50-50 e com a call de graça que fica aí do presidente não ser candidato. Mas todos, ou a maioria absoluta, que fala, não, eu concordo com você, mas não sei se tem que comprar agora, pode piorar que melhora antes de melhorar, pior antes de melhorar, pode ser qualquer coisa ruim, eu não sei, não animo muito ainda não. Eu falei, pô, então, cara, todo mundo falou isso, né? Eu concordo, mas e para mim é bem evidente que as pessoas estão leves. Você olha as cotas de ontem, né, que o Brasil foi muito bem. Os multimercados, a maioria absoluta caiu, ou seja, nenhum tinha Bolsa Brasil. E mesmo os long bias, os fundos de ação que podem variar quanto eles estão comprados, eles não subiram muito. Então, assim, me indica que está todo mundo muito leve, muito under, como eu falei. Então, minha conclusão é: pô, pode piorar antes de melhorar? Pode. Claro que pode, né? Mas o fato tá todo mundo tentando acertar o momento da virada, cara. Esquece, né? Ninguém vai acertar. Eu não acredito nisso, né? Todo mundo achar que faz market timing bem. Pô, tem um trigger tão claro, tá tão barato, né? Isso me faz pensar que o downside é bem limitado. Porque vamos dizer que aconteça alguma coisa e caia mesmo. Eu tô errado, cai. E pode cair, né? Óbvio que pode. Essas pessoas que pensam que vai melhorar e que vamos falar, então, pô, tá vendo como eu tava certo, agora eu compro. E retroalimenta, né? Então precisa só a primeira pessoa comprar e que já tá aparecendo, né, uns certos estrangeiros aí entrando. Assim, quer saber, esse cenário faz sentido, eu não vou esperar para melhorar, eu vou comprar. Aí chegou primeiro o comprador marginal, aí depois vai para o segundo comprador marginal, e por aí vai. Então eu acho que eu fico otimista nessas horas. É por isso que a gente segue bem comprado. Lembrando, numa carteira super tranquila, só tem bola redonda, é tudo isso. Inclusive eu até falo aqui internamente que se o Brasil melhora de fato, em algum momento a gente vai ter espaço para agressivar, né, colocar nomes mais agressivos na carteira em algum momento, enfim, mas que não precisa fazer isso agora. Então até a gente mesmo poderia deixar a carteira mais posicionada. Nem a gente tá, oh meu Deus, vamos atacar, não é isso. Mas pelo menos a gente está comprado, coisa que eu não vejo muito por aí. Eu não sei se vocês concordam com essa visão. Deixa aqui, escreve aqui, enfim, se concordam ou não. Para terminar, galera, é isso. Teve pouca mudança na carteira. A gente diminuiu um pouquinho de várias posições para entrar na Vale, agora que a Cosan vendeu a posição dela. A gente comprou uma posição média
Não morro de amores, tá? Ah, mas parece barato e eu acho que a Cosan, de certa forma, estava fazendo o pessoal estava com muito medo de quando viria essa venda, enfim. Ah, de certa forma, eles saindo da frente dá uma aliviada. Basta comparar a Vale com as outras mineradoras, você vê que ela ficou bem para trás. Além disso, a gente vendeu Rumo, a gente trocou Rumo por Açaí. Posição pequena, que eu até acho que é menor do que eu gostaria em Açaí ainda. A gente gosta de Rumo, tá? A gente teve que sair primeiro, porque não dá para ter tudo. Teve um volume ruim no último mês, mas nem é isso que fez a gente querer vender. É mais o fato de querer Açaí, que é uma tese mais alavancada, tá? Talvez menos bola redonda, que eu sempre falo. Mas assim, que alguns meses atrás eu achava que o Açaí ia precisar ser capitalizado, a qualquer preço. E a empresa, ao ver esse cenário, mudou totalmente a sua perspectiva de crescimento, de novas lojas, mudou de 20 para 10 novas lojas, enfim. E a gente fazendo conta em relação a isso, a gente acha que agora ela vai ser super fácil ela desalavancar. Tá, então ela virou uma tese de desalavancagem. E aí, obviamente, melhora muito. E quando a gente faz conta de upside, ela é muito barata. Então é por isso que a gente decidiu trocar. A gente continua na carteira, tanto no long only quanto no long bias, 100% comprado, né? Seguimos confiantes que o mercado está muito barato, que é difícil pegar lá a virada que eu citei. Aí o mercado, na verdade, está dando aqui uma grande oportunidade para gente. Se você concorda ou discorda do nosso call, escreve aqui, manda no Twitter. Comenta. Quem quiser investir de novo, entra no nosso site. Subscreva aqui no canal para receber as atualizações dos próximos vídeos. Muito obrigado pela confiança de sempre. Fico muito honrado e até o mês que vem. Um abraço, pessoal.